Olá, meus queridos alunos do sexto ano, tudo bem? Eu sou a professora Gorete Wozniak, estamos aqui para uma aula de geografia e vamos falar sobre os continentes, essas porções de terra do planeta, chamadas de terras emersas. Que características que nós vamos estudar, vamos conhecer a divisão geográfica, a distribuição desses continentes no planeta, entender um pouquinho essa parte inicial. Afinal, nós moramos, nós vivemos nessas porções. Então, é muito importante entender desde a divisão e as características principais de cada um dos continentes que a gente tem na Terra. Então, o objetivo da nossa aula de hoje é conhecer essas características, entender as características de cada continente, o que difere um do outro, qual é a divisão que existe entre os continentes. Então, bem importante entender, seguir aí o nosso objetivo, pensar o que nós queremos aprender hoje sobre os continentes. Principalmente a ideia da divisão geográfica, como eles estão distribuídos no planeta e as características gerais de cada um deles. E aí, pensando nisso, a gente pergunta para vocês: continentes, oceanos, mares, ilhas, que palavras são essas? O que elas significam? Qual a importância ou qual a característica que difere um do outro? Quando eu digo continente, quando eu digo ilha, quando eu digo mar, oceano, o que isso tem de diferente? Quais são as ideias que nós temos que ter geograficamente falando das diferenças entre uma palavrinha dessas e outra? Vocês conhecem algum desses? Vocês conhecem continentes, oceanos, mares, ilhas? O que nós sabemos sobre essas palavras, sobre esses nomes? Então, vamos conhecer um pouquinho de cada um deles, principalmente dos continentes, que estão envoltos, né, que são circundados, que está à sua volta ali, oceanos ou mares, né, e nós temos a formação de ilhas também nessas áreas. Então, todas essas palavras aqui estão ligadas à distribuição das terras e das águas do nosso planeta. Então, nós temos a parte de água, nós temos a parte de terras que estão acima do nível das águas. As partes de água, as maiores porções, nós chamamos de oceanos e mares. As ilhas e os continentes são as porções de terra. As ilhas são menores, os continentes são as porções maiores. Então, já estamos entendendo algumas diferenças dessas palavrinhas, né? E claro, nós moramos em um continente, então nós conhecemos pelo menos o que nós estamos aqui, quem não viajou para outros continentes. Então já sabemos disso. Será que nós conhecemos alguma ilha? Alguém já viajou para algum lugar que é ilha? Nós temos várias ilhas, por exemplo, no território brasileiro. Então, de repente, se você já viajou para Florianópolis, em Santa Catarina, se você já viajou para a Ilha do Mel, no Paraná, então, você já conhece a ideia do que é uma ilha, certo? São características importantes aí das terras do nosso planeta. Daí, o que nós pensamos sobre continentes? Com base na divisão política, então é uma divisão feita pelo ser humano, certo? Considerando lá alguns acordos, algumas maneiras ali, alguns combinados do ser humano, se estabelecem limites, se estabelecem divisões. Por isso que a gente diz divisão política. As terras emersas são separadas em 6 continentes. Quando que eu uso essa palavrinha, esse termo terras emersas? Para aquelas áreas que estão acima do nível do mar ou do oceano, que não estão cobertas pela água do oceano. Então, essas partes nós chamamos de terras emersas ou de continentes. É a mesma coisa eu dizer terras emersas e eu falar continentes e ilhas, né? Aí, quais são os continentes? África, América, Antártida, Ásia, Europa e Oceania. Então, essas são as grandes porções de terras emersas, de terras que estão acima do nível do oceano, que nós chamamos de continentes. Então, vamos conhecer características gerais, pelo menos, principalmente as divisões de cada um dos continentes. Aqui nós temos um planisfério. O que é o planisfério? É o mapa que mostra o mundo
todo. Então, nós já conseguimos identificar aqui as áreas que são de oceanos e mares, estão em azul, né, toda a parte de água, e as áreas que nós chamamos de continentes estão aqui coloridas de outros tons, né? Então, nós vamos ter a América, e a América é dividida em 3 partes, né? América do Norte, América Central, América do Sul. Mas é tudo América. Quando eu falo qual é o continente, é América. Ah, em qual parte do continente que eu moro? Ah, eu moro na América do Sul. Mas o continente inteiro se chama América, certo? A África, continente africano, a Europa, a Ásia. Vejam aqui que a Europa e a Ásia, elas são um único bloco continental, que está dividido em 2 partes. Os outros são separados, ó, a África é separada, a América é separada dos outros continentes. A Europa e a Ásia formam um único bloco. Em alguns livros a gente encontra o termo Eurásia, que é esse conjunto das duas, né? Mas existe uma divisão, o que é Europa e o que é Ásia. E ainda nós vamos ter a Oceania, que é formada por este bloco continental maior e por várias ilhas, certo? E a Antártida ou Antártica, que é aqui na região polar sul, que também é um continente. Então estão aí os continentes e agora a gente vai falar um pouquinho das características de cada um deles, começando pela África. Então aqui nós temos um mapa do continente com a divisão política. O que é a divisão política? É a divisão dos países que formam o continente. Há uma confusão, muitas vezes, de falar África como se ela fosse um país. Na verdade, a África é um dos maiores continentes em área e é o maior em quantidade de países. Olha quantos países nós temos na África. Por exemplo, Angola, Etiópia, Egito, Argélia, Marrocos, são alguns exemplos. África do Sul são alguns exemplos de países do continente africano, certo? Ali a localização geográfica e aqui o mapa político do continente. Então, é importante a gente saber essas diferenças, né? Apresenta maior quantidade de países. Na divisão da África são 54 países. O total é um continente que tem o maior número de países. É o segundo mais populoso, o segundo que tem a maior população do mundo é o continente africano. Possui ali grandes reservas minerais e por isso foi muito explorado pelos europeus. É um continente muito rico em recursos naturais, em recursos minerais, e isso atraiu a exploração de outras partes do mundo, principalmente dos europeus, que foram para o continente africano buscar recursos como diamante, marfim, entre outros, né, que foram muito explorados ao longo da história no continente africano, certo? Por ser muito rico em reservas minerais. Então, algumas características da África ali para a gente conhecer. América, então nós temos aqui também a divisão política da América, ou seja, quais são os países, né? Dos maiores países do mundo, 3 ficam na América: Canadá, Estados Unidos e Brasil. E aí nós temos outros países presentes aqui no continente americano, né? O México, a Colômbia, a Argentina, o Haiti. Então são exemplos de países do continente americano, certo? Tudo isso aqui faz parte, né? É o continente americano. A localização geográfica ali no planisfério, no mapa mundi, para a gente encontrar ele em relação aos outros, e aqui a divisão dele em países, ou seja, a divisão política da América, certo? É o mais extenso no sentido norte-sul. Então, do norte até o sul, ele é o mais longo em relação aos outros continentes, né? É o segundo maior em extensão, em tamanho, em área. Ele também é gigante, claro, todos os continentes são grandes, né? Mas ele é um dos maiores. Está dividido ali em 3 partes, como nós falamos, na porção norte, central e na porção sul, que a gente chama América do Norte, América Central e América do Sul. Canadá e Estados Unidos são os países com maior desenvolvimento, né? Onde há um desenvolvimento maior, uma qualidade de vida para a população maior
em relação aos demais países do continente americano, certo? Então, algumas características ali, e é o continente que nós moramos. Nós fazemos parte da América, o Brasil está no continente americano. Aí nós temos Antártida, ou Antártica, pode falar das duas formas, tá? Que é o nosso continente gelado, então tá aqui a localização dele. Ele é na região polar, aqui sul, tá? Então aí nós vamos ter ali algumas áreas montanhosas, alguns glaciares que se destacam ali, mas ele é todo congelado. Ele é todo cheio de neve ali eternamente, sempre, né? Por causa das baixas temperaturas, em função da localização onde ele está, numa das regiões mais frias do planeta. É a região mais fria do planeta, portanto, ele é sempre congelado. E aí, que características nós temos? Sobre esse continente há uma grande camada de gelo, uma imensa camada de gelo, que corresponde a 70% da água doce do planeta. Onde está a maior parte da água doce do planeta Terra? Na Antártida. Então, olha a importância desse continente só pela presença, né, dessa quantidade de água ali. Não possui população fixa. Não existem pessoas que moram sempre na Antártida. O que nós temos lá? As estações de pesquisa. Pesquisadores que vão, ficam um tempo e voltam embora. Por que não tem população fixa? Por causa das condições de baixíssimas temperaturas. É difícil, é quase impossível viver na Antártida em função do frio extremo. É uma região de condições extremas, então por isso que não tem população fixa na Antártida, certo? Diferente dos outros continentes que nós falamos. E aí, uma perguntinha bem rápida aí para vocês pensarem a respeito. Analisando as características dos 6 continentes, e nós falamos bem detalhadamente sobre alguns deles já, responda qual deles não possui habitantes e por quê? Dos continentes que nós falamos, qual não tem habitantes? E por que não tem? Então respondam e já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade. Então, a pergunta dos 6 continentes, e alguns a gente já viu bem em detalhes até aqui, até este ponto da nossa aula. Qual deles não tem habitantes, não tem população fixa? E por que não tem? Então, vamos à resposta? Ali nós temos, então, a resposta. A Antártida não possui população fixa, não existem pessoas que moram, que nasceram, que cresceram, que estudam, né? Não tem nada dessa estrutura que tem nos outros continentes, porque é um continente gelado. As condições ali, a existência do frio intenso durante o ano todo impede que exista uma população fixa. As temperaturas chegam a menos 50, menos 80 graus nos períodos de inverno da Antártida. Então é uma temperatura praticamente impossível do ser humano sobreviver. Por isso que não tem população fixa. Só tem o quê? As estações lá de pesquisa, de estudo. E muitos países têm os seus pesquisadores que vão para a Antártida. Porque estudar a Antártida também ajuda a conhecer características de outras partes do planeta, certo? Por isso que tem muitos pesquisadores que vão para a Antártida desenvolver estudos. Então é importante pensar nisso, né? Continuando ali a nossa viagem pelos continentes, conhecendo as características gerais de cada um deles, nós temos a Ásia, né? Aqui está o mapa da divisão política, né?
Nós temos uma parte que a gente diz que é o Extremo Oriente, o Oriente Médio, que está muito ligado. Quando vocês estudam história, vocês falam muito dessa região aqui da Terra, que fica na Ásia, que é o chamado Oriente Médio, né? A porção norte, o país com a maior extensão territorial, que é a Rússia, fica na Ásia, né? A maior parte dele. Um pedacinho fica na Europa e a maior parte fica na Ásia. Nós temos a China, o Japão, as Filipinas, a Indonésia, são países do continente asiático, que fazem parte da Ásia. Nós temos ainda a Arábia Saudita, a Turquia, a Síria, Israel, são países também do continente asiático, da porção aqui do Oriente Médio. É um continente com uma diversidade cultural muito grande também, né, em função da sua extensão, do seu tamanho, assim como os outros continentes. Ali a localização geográfica da Ásia no mapa mundi e aqui a divisão política, que é essa divisão ali dos países, certo? E aí, como características, o que nós temos? É o maior do mundo em extensão, em tamanho, certo? É o primeiro continente em área, em tamanho do mundo. A maior concentração de população também está na Ásia. Nós temos em torno de 1,5 bilhões de pessoas na China, que é um país da Ásia, e 1,3 bilhões na Índia. Então, só esses dois países já tem uma quantidade imensa de população. Somando com os demais, ele apresenta a maior concentração populacional do mundo, tá? E o Oriente Médio também se encontra nesse continente, que é uma característica importante ali, principalmente da parte histórica, certo? E também da exploração de recursos naturais. Um dos principais recursos minerais do mundo, que é o petróleo, a maior quantidade dele fica onde? Fica no Oriente Médio, fica na Ásia, tá? Aí, continuando ali, o nosso conhecimento pelos continentes, vamos para a Europa, vamos falar sobre a Europa. A Europa, aqui está a divisão política, como a professora falou, um pedaço da Rússia fica na parte europeia. Lembram lá que a professora falou que Europa e Ásia ficam no mesmo bloco continental, é como se fosse um só, mas existe uma divisão ali, um combinado entre eles, né? De uma divisão da parte que é a Europa, da parte que é a Ásia. Nessa divisão, um pedaço da Rússia ficou na Europa e o outro pedaço, o maior, ficou na Ásia, certo? A Turquia também é um país que tem um pedaço na Europa e outro pedaço na Ásia. Então, a gente diz que esses dois países são intercontinentais, estão nos dois continentes. Outros exemplos de países, a Europa é o continente mais recortado, ou seja, que tem o maior número ali de divisõezinhas, né? Não é o maior número de países, mas é o que tem mais pedacinhos menores, vamos dizer assim, tá? Por exemplo, a Alemanha, a Polônia, a França, Portugal, são todos países do continente europeu, certo? Que é o mais recortado, ou seja, com as divisões ali e com o desenho dele é mais recortado. O que tem o maior número de países é a África, em quantidade, certo? O mais recortadinho é a Europa. Então, alguns exemplos ali. A Itália também, a Grécia, são países do continente europeu, tá? E aí, o que nós temos de características ali? Grande parte dos países possui um elevado desenvolvimento econômico e destaques na qualidade de vida. Nós temos os países mais desenvolvidos e que apresentam maior qualidade de vida para as suas pessoas, para a sua população, são os países europeus, são os países da Europa. É chamado de velho mundo, né? Ou porque é o continente que a história inicia falando a respeito de características ali nos períodos mais antigos que acontecem em muitos casos em países ou em partes da Europa, né? Depois é que eles vão tomando posse, descobrindo outras terras e aí isso vai se ampliando até que se distribua, se conheça todas as áreas de todos os continentes, certo? Muitos colonizadores foram desse continente, saíram desse continente e foram em busca de novas terras, de recursos para serem explorados em outras partes do mundo, certo? Então, mais uma característica ali da Europa. E a Oceania, o que nós temos da Oceania?
uma parte maior aqui, que é a Austrália, uma porção continental maior, e aí todos os outros países são formados por ilhas ou conjuntos de ilhas, certo? Então nós temos ali, por exemplo, Fiji, Vanuatu, Ilhas Salomão, Nova Zelândia, que é formada por 2 ilhas. Então, a maioria dos países da Oceania são formados por ilhas. O único bloco continental maior compreende a Austrália. Normalmente a gente acha que a Oceania é só esta parte aqui que é a Austrália, né? Mas existem inúmeras ilhas ali que compõem o continente, certo? É formado por ilhas, então ali já diz, né? A Austrália ocupa essa maior parte, é chamada inclusive de Grande Ilha, porque é a maior porção, e as ilhas são divididas em 3 conjuntos, vamos dizer assim, chamados de Polinésia, Micronésia e Melanésia. São os nomes dados para os conjuntos de ilhas das partes dos países que são ilhas, né, da Oceania. Então, esses conjuntos de ilhas foram agrupados, então existem grupos, né, de ilhas, considerando características históricas, algumas características da população nativa, e aí foi dividido ali em Polinésia, Micronésia e Melanésia, certo? São características importantes ali deles. Perguntinha para vocês ali responderem, então, conhecendo as principais características dos continentes, responda. Nós temos da letra A até a letra D, vocês vão ler com atenção, vão responder, verificando, a partir das informações que nós estudamos sobre os continentes, quais as características que são pedidas ali e dizer de qual continente corresponde, e nós já voltamos para corrigir. Voltamos com a correção da atividade, então tinha ali algumas perguntinhas, vocês tinham que analisar a partir das características que nós falamos de cada continente e aí responder. Vamos às respostas lá então. Qual dos continentes é formado por conjuntos de ilhas e como são chamados esses conjuntos? É a Oceania e eles são chamados de Melanésia, Polinésia e Micronésia, aquela divisão que nós falamos. Em qual continente se encontra o nosso país, onde nós estamos? Na América. Qual continente tem a maior população? Continente asiático. E o continente que apresenta maior número de países é o continente africano, com 54 países. Então estão aí as respostas, corrijam lá e vejam se vocês acertaram. E aí a professora colocou aqui para vocês copiarem no caderno uma pesquisa, que vocês vão escolher um país de um dos continentes para realizar uma pesquisa. Então, copiem rapidinho no caderno, a gente já volta e eu já explico direitinho o que é para fazer.
Voltamos então ali com a pesquisa, vocês vão escolher um país de um dos continentes estudados e vão fazer uma pesquisa geral, características, curiosidades, modos de vida, hábitos, costumes e podem completar esse trabalho com imagens, com algumas informações que vocês acharem importante e encaminhar para o professor de vocês, certo? Então bem importante pensar ali nesse trabalhinho que ajuda a entender um pouco mais sobre os continentes. Então, na aula de hoje a gente falou sobre a localização geográfica dos continentes, essas características gerais e principalmente a divisão política desses continentes. Espero que vocês tenham gostado, que tenha contribuído na aula de hoje. Voltamos numa próxima aula com mais geografia. Um abraço a todos.